No caso da educação, o equilíbrio é a regra, né? Regra demais é superproteção. Então, você limita a autonomia da criança. E regra de menos é negligência. Que você observe o seu filho, que você tenha olhos para enxergar o seu filho. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava em Campos do Jordão, ainda menino, e eu, como vivia num internato, a gente foi lá para um retiro de espiritualidade. A primeira palestra que eu vi na vida era um padre bem velhinho e ele estava dizendo assim: ponto de equilíbrio. Tudo aquilo que ultrapassa não faz bem, tudo aquilo que falta não faz bem. É o ponto de equilíbrio. E ele usava essa expressão. O medicamento é uma coisa maravilhosa, mas tome em excesso que você pode ver que vai prejudicar o seu organismo ou pode levar até a morte. Verdade. Equilíbrio. No caso da educação, o equilíbrio é a regra, né? Regra demais é superproteção. Então, você limita a autonomia da criança. E regra de menos é negligência. Então, hoje, muitas vezes, eu vejo esse problema. Os pais não conseguem saber qual é o limite, qual é a dose. Porque não existe um caminho certo, porque cada criança, ela tem o seu limite. Por isso que a educação é tão difícil que para você poder educar, você vai ver que cada filho seu tem um limite diferente. Então, o que serve para um, não serve para outro. E o que isso requer dos adultos, dos pais? Que você observe o seu filho, que você tenha olhos para enxergar o seu filho. Se você também é líder e você quer desenvolver a sua equipe, você tem que ter olho para enxergar cada potencial da sua equipe. Então, a educação, ela é um serviço, é algo que você tem que ficar observando o tempo todo, porque cada um vai ter o seu limite. E eu vejo muitos pais, por exemplo, que falam assim: meu filho tem que aprender, e larga. Então, gente, educar não é largar. Então, o fato de, quando você larga e fala, ele vai ter que sofrer mesmo, né? Então, leva ao extremo aquela coisa de você não fazer o que seu filho pode fazer por ele, né? Mas você não está percebendo que está puxando demais. E aquilo já é negligência. Então, eu vejo muito isso na adolescência, quando os jovens saem e falam, vou passar os 3 dias fora. E, às vezes, os pais não falam nada. E ficam preocupados, porque o filho não dá o telefone, não diz com quem está indo, a pessoa vai e volta, se acontece alguma coisa, você não tem coisa. E aí os pais ficam com medinho de falar, não, você não vai, ou então você tem que me dar o telefone, ou você tem que voltar tal dia, porque acha que a criança já tem discernimento. Não tem. Então, o limite é você realmente saber o que é importante. A regra é para você proteger teu filho. Se você sentiu que aquilo já está demais, aí você tem que cortar um pouquinho as asinhas, né? Sabe, uma outra coisa também dentro dessa temática que a Meire está colocando. A gente não precisa, sabe, sofrer demais. O meu filho tem que ser o mais inteligente da classe, tem que ser aquele que mais brilha, tem que ser aquele... Calma, menos, é peso demais sobre as suas costas. Verdade. E o seu filho? No fundo, você poderia responder assim, ele é normal, né? Isso. Nossa, sabe, sem aquela tentativa constante. Estou falando isso, eu fui tempos atrás visitar um parente meu, daí assim, uma tentativa de dizer, nossa, está com 8 meses, mas é muito inteligente, Dalcides é muito inteligente, sabe? Não fala, está começando a dar os passinhos, mas assim, só o jeito como olha para a gente é muito inteligente. Eu falei, meu Deus, mas que... Pensei, né? Não falei nada, né? Mas agora aqui pela televisão, a parente já está sabendo que é ela. Mas assim, não precisa, sabe? Tá com 8 meses, uma criança normal. Isso. Dá um sorrisinho aqui, faz uma coisinha ali, tal, mas assim, menos. Isso. Porque senão fica pesado, não? Verdade, Dal, isso é uma coisa que todas as mães têm que ouvir. E eu, quando fui mãe, eu tive que lidar muito com isso. Eu mesma lembrava pra mim, meu filho é normal, porque a tendência que a gente tem de falar, o outro tá andando, o meu não tá. O outro já tirou a fralda, o meu não tirou. Então, vira e mexe, eu me pegava assim. E eu falava assim, parou, né? E aí a gente, simplesmente ser normal é ótimo.